Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Marcelo Rebelo de Sousa avançou no dia de ontem que se o Orçamento de Estado for chumbado, ele não estará favorável a orçamentos retificativos nem em governos a duodécimos. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa adianta uma espécie de chantagem, digo eu, talvez seja um termo demasiado dramático, mas eu direi chantagem, de que, meus caros, ou aprova o Orçamento de Estado ou nós vamos avançar para eleições, e toda a gente sabe que nenhum dos partidos, eventualmente, creio eu, se calhar só o Luís Montenegro é que acha que eventualmente pode ter uma maioria absoluta no caso do chumbo do Orçamento de Estado, e portanto eu acho que nenhum dos partidos nem nenhum dos portugueses estaria interessado em eleições antecipadas e portanto vejamos o que é que Marcelo Rebelo de Sousa tem a dizer sobre o assunto. Vamos ver rapidamente estas declarações, o vídeo não será longo como é costume, até porque é o segundo vídeo hoje, e vamos então ver o que é que o Presidente da República disse sobre a eventualidade de eleições antecipadas. Ora, cá está, Marcelo deve avançar para eleições antecipadas se o Orçamento de Estado for chumbado. O Presidente da República não concordará com o cenário de governação por duodécimos, nem com orçamentos retificativos após o chumbo do Orçamento de Estado. É verdade, meus caros. Eventualmente, Marcelo Rebelo de Sousa não quererá mais umas eleições antecipadas debaixo do seu mandato e, portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar aqui deixar um currículo um bocadinho mais apresentável enquanto Presidente da República. Eu acho, sinceramente, que a polarização é o que é. A polarização pode não agradar a muitas pessoas, tendo em conta que as posições tendem a vincar-se mais à direita ou à esquerda, até por causa da falha do Centrão em tentar arranjar uma conversação entre ambos os lados, mas eu sinceramente não tenho propriamente nada contra a polarização e apesar de não agradar a estes líderes do Centrão e do establishment político e líderes do politicamente correto, eu acho que a polarização pode ditar muito daquele que pode ser o reiniciar de um ciclo político e o reiniciar de votações em determinado país. Eu acho que em Portugal isso não está propriamente perto de acontecer, o Centrão continua a ter muito mais força do que na maior parte dos outros países, mas eu tenho uma professora que costuma dizer que se nós queremos estudar um fenómeno na Europa e depois em Portugal, só temos que acrescentar 10 anos em Portugal, na medida em que primeiro acontece na Europa, uma década depois teremos o fenómeno em Portugal. E portanto isto é engraçado porque no fim do dia tem muito fundo de verdade, não em todos os fenómenos, não quer dizer que todas as tecnologias que nascem na Europa só vêm para Portugal 10 anos depois, mas do ponto de vista de fenómenos histórico-políticos, digamos assim, efetivamente temos que esperar praticamente uma década para que chegue a Portugal e eventualmente ainda chegará à Espanha primeiro, que não deixa de ser curioso. Se o Orçamento de Estado de 2025 for chumbado, Marcelo Rebelo de Sousa deverá dissolver a Assembleia da República e avançar para eleições antecipadas. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pela SIC, fonte da Presidência da República, revela que Marcelo Rebelo de Sousa entende que o cenário de duodécimos não é viável. O chefe de Estado também não concordará que, com o Orçamento de Estado chumbado, o Governo apresente um orçamento retificativo. Em Belém permanece a ideia de que a proposta do Orçamento de Estado para 2025 será aprovada. Marcelo Rebelo de Sousa preferirá levar o país a novas eleições, temendo, por exemplo, que a prestação de Portugal nas agências de rating seja afetada ou que haja maiores atrasos nos pagamentos do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, numa altura em que o contexto internacional será também determinante, não se conhecendo ainda o desfecho das eleições norte-americanas. É verdade. Mas isso quer dizer, instabilidade política, digamos assim, é uma coisa a que também temos que estar habituados. Nós temos esta ideia no Ocidente, e eu acho que é uma ideia ingênua, de que a política para ser bem feita tem que ser estável e que os votos têm que ser todos de maioria absoluta. Quer dizer, no Ocidente nem tanto, eu acho que isto são práticas mais comuns noutros países, mas em Portugal temos a ideia de que ou há estabilidade ou há problemas. A instabilidade política, se servir para voltar a definir qual é a verdadeira vontade do povo, parece-me super democrática. A instabilidade política é parte dos tempos, é normal, faz parte. Que ninguém fique assustado com as ameaças do Presidente da República para as possibilidades de instabilidade, porque instáveis estamos nós. Se a instabilidade significar um período de mudança, se calhar de uma nova Constituição, que eu acho que até era legítima, mas para isso é preciso 2/3 do Parlamento estar favorável a essa mudança e, portanto, isso não vai acontecer, pelo menos brevemente. E, portanto, se isso significar mudanças profundas, reformas profundas naquilo que é o nosso sistema político, naquilo que são os nossos serviços públicos, naquilo que é a verdadeira representação da vontade do povo, não me parece que a instabilidade política seja uma coisa obrigatoriamente má, tendo em conta que isso pode ser verdadeiramente democrático na medida em que representará as verdadeiras vontades do povo. Não tenham medo de instabilidade, tenham medo de estabilidade de plástico,
plástico que nada favorece além dos interesses de quem nos governa, da elite que nos governa e que em nada favorece as pessoas que votam e o povo e a pessoa comum em Portugal. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Marcelo Rebelo de Sousa parece estar interessado em que não haja verdadeiramente eleições. Marcelo Rebelo de Sousa, à semelhança dos portugueses e da maior parte dos países, creio eu, parece estar interessado em que não haja eleições antecipadas novamente, porque isto é gasto de dinheiros públicos, os dinheiros públicos são utilizados para campanhas, perdemos tempo e, portanto, eu não quereria eleições antecipadas. No entanto, se o Orçamento de Estado não for aprovado e se o Orçamento de Estado não servir os interesses do país, venha daí alguma instabilidade, desde que essa instabilidade sirva para garantirmos as vontades e as necessidades dos portugueses. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Deixo só uma nota importante sobre o luto nacional no dia de hoje. Quero deixar as minhas condolências às famílias de todas as pessoas que sejam bombeiros, sejam população, perderam alguém. Lamento imenso tudo o que se passa no norte do país. Apelo mais uma vez a que se apoie a Cruz Vermelha, aos bombeiros. Eu já o fiz, acho que é importante fazê-lo. O país precisa de nós, meus caros, e principalmente os bombeiros precisam de nós. A situação pode-se agravar segunda ou terça-feira, depende da questão meteorológica, nós não sabemos verdadeiramente, e portanto, se houver oportunidade, contactem os bombeiros da vossa zona, a Cruz Vermelha da vossa zona, apoiem estas pessoas, apoiem as pessoas que possam ter perdido casa, que neste momento vi um relato dramático de um senhor que viu a sua casa desfeita, uma casa que ele demorou uma vida a conseguir, que estava com a roupa que tinha no corpo. Foi um relato que me chocou particularmente, e o que eu sugiro da minha parte, meus caros, juntem 5, 10, 15 euros cada um, aquilo que conseguirem, façam algumas compras de garrafas de água, leite, fruta, barras de cereais, que é aquilo que os bombeiros mais têm pedido e foi aquilo que eu também entreguei, e façam essa entrega, não custa nada, e estas pessoas estão a arriscar a vida por nós, estão a arriscar a vida pelas populações, pelas casas, pelos nossos animais, por tudo aquilo que estas pessoas no norte do país demoraram a construir, pessoas que também nos servem, sem dúvida nenhuma, e que muitas vezes têm que arriscar a vida. E quero também deixar um agradecimento, vale o que vale, mas aos bombeiros espanhóis e italianos que têm feito um trabalho impecável, que tem sido uma ajuda imprescindível, e portanto faço este apelo: se a minha influência servir para alguma coisa, se o que eu digo contribuir para alguma coisa nas vossas ações, nas vossas atitudes, peço-vos, por favor, faço este pedido encarecido, que juntem-se com os vossos amigos, 5, 10 euros cada um, façam umas compras para os nossos bombeiros, para as pessoas que precisam de nós, porque estas pessoas precisam verdadeiramente de nós, arriscam a vida por nós, e da minha parte era isso. Que Deus proteja estas pessoas, que Deus tenha os que já foram e que Deus guarde sempre Portugal. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.